Olá, vamos iniciar aqui mais uma live sobre transtornos alimentares. Essa live é muito importante, porque hoje é uma data muito importante, onde nós tratamos muito intensamente sobre esse assunto. Por que é importante tratar sobre esse assunto? Poucas pessoas conhecem sobre os transtornos alimentares e isso faz com que as pessoas acabem não tendo o tratamento adequado, né? E nós precisamos que as pessoas tenham um bom tratamento. Essa é a ideia. A ideia é que as pessoas possam tratar e obter ajuda. Eu vou tentar já colocar aqui os convidados. São dois grandes nomes da psiquiatria brasileira e sempre um dos maiores nomes da área de transtornos alimentares. Trabalho muito com transtornos alimentares e não posso errar aqui no convite. Pronto, convidei aqui um, agora vou convidar o outro. Esses dois nomes, eles são muitíssimos bons. O Polinário já me chamou aí, já pedi para entrar. Tinha um outro chamado, mas não é. Pronto. Olá, Polinário, meu amigo, tudo bem? tudo bem você? Tudo maravilha, tudo 100%. Está me ouvindo bem? Está tranquilo? Ótimo, beleza. Maravilha. Enquanto o táxi chega aí, Polinário, me diz uma coisa. O que é que a gente comemora hoje, meu amigo? Então, hoje é um dia bem especial e primeiramente agradecer a você, da ABP, né, por estar apoiando esse movimento, que é um movimento mundial, que a gente faz, é um dia, né, dedicado à ação em relação aos transtornos alimentares no mundo inteiro. Então, várias instituições de várias áreas, né, fazem movimentos, atividades, se envolvem em chamar atenção, alertar a população geral em relação a várias questões associadas aos transtornos alimentares. Então, hoje é o Dia Mundial de Ação para os Transtornos Alimentares. Muito bem, meu amigo Taki, tudo bem? Tudo bem, boa noite a você, boa noite ao meu querido sócio de batalha aí, professor Apolinário, chefe, como vai você? Tá bom? Aqui em São Paulo nós estamos num frio, um freddo cane, como se diz na Itália. Um frio Mais do que canino. nós dois passamos na sexta e no sábado? Não tanto, não tanto. Aqui o Rio também tá frio. Frio para a gente, para os cariocas, né? Quem está aí nos É, parabenizando é a doutora Mirelle Almeida. Ela é a coordenadora da, né, a besta da Astral, né, que está aí fazendo um astral. lindo trabalho junto com a Maria Amália, não é? E também fazem parte da comissão de transtornos alimentares da A BP, né? BP, perfeitamente. Maravilha. Vamos lá, Taki. Conta um pouquinho para nós assim sobre transtornos alimentares no Brasil, quando que começou esse interesse, que foram criados aí os primeiros ambulatórios, né? Nós temos hoje 3 grandes ambulatórios no Brasil. Fala um pouquinho aí do seu, para depois a gente passar um pouquinho para o do Apolinário. Falamos nesse último final de semana que a história dos transtornos alimentares no Brasil tem aí, se tanto, 40 anos. Ela inicia-se com o primeiro grupo em Ribeirão Preto, um grupo ligado à nutrologia. Depois, a professora Maria Angélica Nunes inicia um grupo em 90, nós em 92, o professor Apolinário em 93. Acho que essa é a sequência, né? Então, nós temos aí um jovem balzaquiano, aí, um balzaquiano de quase 40 anos, e eu acho que nesse período fizemos muita coisa, a gente andou muito e posso dizer que, de maneira até um pouco contraditória, andamos muito pouco, né? Porque a gente tem hoje 51 grupos registrados de transtorno alimentar, mas apenas 15 são públicos, né? Num país como a Inglaterra, um país muito menor, tem
quase uma centena de serviços públicos, nós temos 15 serviços públicos. Mesmo assim, eu acho que recentemente o professor Apolinário fez uma revisão muito grande do avanço que tivemos, mostrando que o Brasil é o país que mais publica na América do Sul. Estamos conseguindo publicar, inclusive, mais do que áreas tradicionais, como o toque, né, que é uma área que tem um investimento farmacológico muito maior. Eu acho que os nossos serviços estão conseguindo formar residentes, formar equipes multidisciplinares. Então, esses 40 anos, se a gente olhar para trás, a gente dirá, olha, e eu te contei um caso muito interessante, quando a gente abriu o nosso serviço do Ambulim há 33, 34 anos, eu anunciei aos quatro ventos que a gente estava atendendo anorexia. E aí ficamos uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem receber paciente. Na quarta semana chegou um paciente que aí eu fui examiná-lo e esse paciente era um paciente oncológico. Aí eu falei para o colega que encaminhou, escuta, mas não é transtorno alimentar. Ele me disse, mas não tem anorexia? Ele tem anorexia. Eu acho que esse foi um outro avanço. Hoje, quando a gente fala de anorexia, de bulimia, os colegas, os profissionais de saúde já sabem do que a gente está falando, já sabem da gravidade. Acho que uma outra coisa muito importante, Apolinário, acho que vai concordar comigo, que nós criamos uma outra área de atuação para o pessoal da nutrição. O pessoal da nutrição, até há 30 e tantos anos atrás, 40 anos atrás, trabalhava em hospitais e fábricas e tinha uma nutrição clínica ligado à obesidade, mas a área de transtornos alimentares fez com que as pessoas de nutrição olhassem com muito carinho para essa área e começaram a se envolver no tratamento. Tratamentos psicoterápicos foram desenvolvidos, tratamentos farmacológicos, acho que falta muito ainda, mas Vamos falar um pouquinho dos sintomas aí do caso, tá? Que da anorexia, para o povo que está aí conosco e aprender um pouquinho hoje sobre os transtornos alimentares. Então vamos falar de um pouco de cada um. Vamos correr, mas vamos trazer aí um pouco de cada vamos um. fazer um jogral. Eu falo de anorexia, o professor Apolinário fala de bulimia. Tá bom. Fechado. Tá? Vamos lá. Bom, nós estamos, e às vezes eu vou falar no sexo feminino, porque 90% dos casos de anorexia ocorrem no sexo feminino. Mas nós vamos estar diante de um paciente ou de uma paciente que estará com peso abaixo do normal para a altura, para o desenvolvimento biológico dela, um peso que ela muitas vezes está brigando com o médico, com a família. Muitas vezes a gente sabe que os pacientes com anorexia nervosa são os próprios inimigos de si mesmo para fazer o tratamento. Então, esse baixo peso está levando a uma série de complicações, a um risco de vida muito grande, a um jeito particular de viver a imagem corporal, muito preocupada com ganhar peso, muito preocupada com o fantasma de que eu vou ficar obesa. Alguns desses pacientes apresentam distorção da imagem corporal, quer dizer, se olham no espelho e se veem com uma imagem muito maior, ou pelo menos insatisfação na imagem corporal. Existe uma anosognosia, que seria uma incapacidade de reconhecer que aquela é uma doença extremamente grave, como a nossa colega estava dizendo aí há pouco, é a doença psiquiátrica que mais mata. Então, e nós estamos aí diante de uma situação que, infelizmente, ainda não tem um tratamento farmacológico bem estabelecido, a comorbidade é muito grande, cerca de 90% a 95% dos casos, a desnutrição precisa ser combatida, psicoterapias nesse momento, em pacientes muito graves, são refratários à psicoterapia, são refratários a qualquer tipo de tratamento, e por fim,
para quem achava que essa era uma doença muito, muito rara e própria apenas de meninas adolescentes, a gente começa a perceber que essa é uma doença que não respeita a classe social, que já está crescendo entre homens, que não é apenas uma doença do meio urbano, mas também de outras áreas. Então, é um quadro grave e que as pessoas colegas nossos já começam, pelo menos, a diagnosticar. Não sei se começam, né? O nosso trabalho aí dizia que 30 e poucos por cento apenas dos colegas psiquiatras que responderam ao nosso questionário conseguiam fazer adequadamente o diagnóstico de anorexia nervosa. Mas acho que, em resumo, é isso, né? Muito bem. Então, Polinário, continuando, né, essa informação agora sobre a bulimia nervosa, né? A bulimia nervosa, antigamente só tinha anorexia nervosa. E a partir da década de 80, né, viu-se que um grupo de pacientes apresentava uma característica diferente, né? Eles comiam uma quantidade assim muito grande de comida em períodos curtos, e depois disso eles tinham uma sensação de descontrole muito grande e buscavam eliminar essa ingestão excessiva através de mecanismos, né, compensatórios, que podiam ser desde o vômito autoinduzido, que era o mais frequente, né? É o mais frequente, em torno de quase 90% dos pacientes apresentam vômitos autoinduzidos, né? É muito interessante falar que as pessoas falam, bulimia a pessoa come e vomita. Não é come e vomita, né? Come e induz o vômito, né? Com o tempo, a pessoa até cria mecanismos para explicar o porquê que está vomitando, mas em realidade é um vômito autoinduzido. Mas existem outras técnicas, que são exercícios físicos extenuantes, existem abusos de laxativos, diuréticos, medicamentos para emagrecer, todos esses conjuntos de atitudes, né, fazem com que o indivíduo tenda a expelir, né, essa quantidade ingerida. E, junto com isso, a pessoa tem uma distorção da imagem corporal, ela começa a se sentir, começa a se avaliar a partir da sua forma. Toda a sua vida, né, passa a ser regida pela sua relação com o seu próprio corpo. Então, assim, se a pessoa se a pessoa ganha 500 gramas, e daí pode advir sintomas como sintomas de suicídio e outros, tamanha a dificuldade de lidar com variações do peso corporal. A bulimia nervosa é mais frequente do que a anorexia nervosa, como o Taki falou. Atualmente ela tem várias intervenções, por exemplo, farmacológica. Hoje em dia a gente tem um medicamento aprovado, né, que é a fluoxetina, pelas agências regulatórias. Alguns outros agentes têm sido testados. Tem psicoterapias também bastante eficazes no tratamento. Então, é uma doença assim, que evoluiu bastante no tratamento em relação desde o início da sua descrição, né? E tem o transtorno de compulsão alimentar também, que eu acho que o TAC pode falar um pouquinho disso, né? vamos lá, Tac. Vamos falar um pouquinho então agora de transtorno da Se você me compulsão alimentar. permite, se você me permite, você é o maestro aqui, mas de vez em quando a gente vai se revoltar, né? E eu acho importante o que Apolinário disse, para a gente lembrar que não existe o diagnóstico de anorexia mais bulimia, né? Eles são excludentes. Então, às vezes, a gente vê paciente que tem compulsão e vomita, e aí a pessoa fala, bom, é anorexia mais bulimia. Não existe isso. Um diagnóstico exclui o outro. Você pode ter uma anorexia purgativa. E você vai me permitir, nós temos aí uma mensagem de uma colega nossa dizendo que no SUS aparece uma grande demanda de compulsão alimentar, anorexia ligada a traumas de infância e abuso sexual na infância. Eu queria fazer um parênteses e dizer que, em psiquiatria, a gente nunca faz a relação causa e efeito. Relação causa e efeito se faz na física, onde A leva a B.
Os transtornos psiquiátricos são motivados por aquilo que a gente chama de algo multifatorial. Não existe um único fator que leve a uma doença psiquiátrica. Abuso sexual na infância é um fator de risco para qualquer transtorno psiquiátrico, né? Seja anorexia, seja bulimia, seja transtorno bipolar, seja depressão, qualquer transtorno psiquiátrico. Traumas de infância é algo que, assim como abuso, negligência, podem estar como fatores predisponentes, não desencadeantes, predisponentes a qualquer transtorno psiquiátrico. Então, eu gostaria muito que a gente esclarecesse para a colega que esses fatores podem existir, mas a relação desses fatores, causa e efeito, nós não fazemos, né? Causa e efeito é das ciências físicas, não de saúde mental, não da doença psiquiátrica. Quanto ao transtorno da compulsão alimentar, eu me sinto até vexado para falar isso na frente do Apolinário, porque nós temos aqui a maior autoridade em compulsão alimentar do Brasil, quiçá do mundo. Mas esse quadro foi descrito em 1959 por um psiquiatra, pelo Stuncar, numa mulher que... E olha, ele já descreveu o quadro noturno, né? Uma mulher que, de repente, passava o dia comendo normalmente e, de uma hora para outra, tinha uma lauta refeição, uma refeição onde havia perda de controle, e a descrição era de uma avaliação objetiva, uma grande quantidade de comida num período estrito de tempo, e numa descrição subjetiva psicopatológica, a sensação da perda de controle. Esse quadro permaneceu críptico, né, incrustado aí de 1959 até a publicação do DSM-5, não é, Apolinário? É, Ela, num primeiro momento, ela entra como um transtorno alimentar não especificado, aí o DSM-4, acho que o DSM-4-TR coloca como um diagnóstico a ser validado, né? Parece aquela coisa do Pirandello, um personagem em busca de um autor, né? Não é isso? Ficava procurando quem é que vai dizer que eu existo, se é ou né? se não é. Se é ou se não é. E tanto é que é o transtorno alimentar mais pervasivo, mais comum. Estudos europeus falam de 3,5%. O Apolinário tem um estudo belíssimo no Rio de Janeiro, que ele pode contar para a gente depois. E ele é o caçula dos transtornos alimentares, né, em termos de reconhecimento, e é o único que tem um tratamento farmacológico validado, que tem um tratamento farmacológico aprovado, não é? Acho que o Polinário pode falar um pouco dos estudos dele no Rio de Janeiro. Mas tem Só a um pouquinho, bulimia. Polinário, só um pouquinho. Você fala daqui a pouco, mas eu não posso perder aqui o que eu tenho que fazer, senão as pessoas vão ficar chateadas, vão entrar e não vão serem ouvidas. O Eduardo Mulato, ele pergunta o seguinte: é possível, aí você responde, Polinário, a existência de anorexia nervosa como epifenômeno do transtorno bipolar, ao invés de só haver como comorbidade? É, geralmente o transtorno bipolar pode ser uma comorbidade, não é tão frequente assim nos transtornos alimentares, como se pode considerar, mas pode ocorrer, né? E não exatamente como um epifenômeno. Sem dúvida alguma, muitas pessoas têm uma questão de se as pessoas, durante as fases do transtorno bipolar, elas têm variações do apetite, né? Isso é uma coisa que é bastante questionada. Se na mania você tem uma redução de apetite, se na depressão você tem um aumento do apetite, né? Mas isso aí são variações mais tênues, que não chegam a caracterizar um quadro de um transtorno alimentar. A gente mesmo está desenvolvendo com o professor Élie Cheniot, lá
do Instituto uma pesquisa sobre isso. E as variações de peso corporal em pacientes com quadro de mania ou com quadro de depressão, geralmente até tendem todos a ganhar peso, muito mais do que a perder. Mesmo com mania, os pacientes têm um descontrole muito grande da alimentação e acabam ganhando peso. Então, essa noção inicial que se teria não é. Agora, sem dúvida, o diagnóstico psiquiátrico é algo bastante impreciso e você pode ter uma pessoa com anorexia nervosa que também apresente um transtorno bipolar, né? Me permite só uma coisa, o conceito de epifenômeno. Epifenômeno significa o seguinte, que você tem, por exemplo, o cérebro nas múltiplas funções neuronais. O psiquismo seria um epifenômeno do cérebro, ou seja, ele não é explicado pelas funções básicas do cérebro. Então, a anorexia não seria um epifenômeno do transtorno bipolar. Anorexia e, muito mais, bulimia ou compulsão alimentar seriam, sim, comorbidades de um transtorno bipolar. Perfeito. Vamos lá agora, Apolinário. Quais os transtornos mais frequentemente associados à anorexia? Eu vi essa pergunta aí, Antônio Geraldo, e, novamente, qualquer transtorno psiquiátrico pode estar associado a qualquer transtorno alimentar, né? Geralmente, os transtornos alimentares têm uma frequência muito grande de comorbidade associada, né? O transtorno psiquiátrico mais associado a todos os transtornos alimentares é a depressão, né? Eu acho que o TAC aborda bem isso quando fala de comorbidade nas apresentações dele, né? Então, a depressão é o mais frequente, seguido de ansiedade. Mas, cada vez mais hoje em dia, tem se estudado características dos pacientes, determinados pacientes mais típicos, né, de anorexia nervosa, mais restritivos, podem apresentar um retraimento social muito grande, né? E esse retraimento social pode ser, assim, ou confundido ou mesmo associado a quadros como, por exemplo, fobia social, como também a quadros mais assim, típicos até de o que se vem chamar hoje de características autísticas, né, de mais retração e mesmo traços obsessivo-compulsivos, já que todas essas rotinas do paciente anorético até mais grave, com anorexia mais grave, eles podem ter atitudes bastante repetitivas em relação à alimentação, que às vezes se confundem e se sobrepõem a sintomas obsessivos em outras áreas também, como arrumação, lavação de mãos e outras coisas. Então, depressão e ansiedade são os mais frequentes, sendo que o paciente mais restritivo ele pode apresentar essas características, né? Uma coisa que Eu tinha eu vou lhe dizer. entendido, Apolinário, que talvez ela quisesse saber alguma coisa mais relativa a alterações metabólicas, alterações endócrinas, Ah, tá alterações bom. ósseas e do crescimento. Então, em relação a essas alterações, né, o que é mais, várias coisas podem acontecer no paciente com restrição, mas o mais frequente é a restrição mesmo que causa desnutrição. Então, as características da desnutrição devem ser muito observadas e começam por uma desnutrição proteica que reflete, por exemplo, em perda de cabelo, as unhas quebradiças, esses elementos do corpo, né, chamado fâneros, eles começam a apresentar, logo no início da desnutrição, a sua apresentação. E, seguindo, dependendo do que o paciente faz, se apresenta também episódios de compulsão, vômitos autoinduzidos, pode apresentar alterações do equilíbrio hidroeletrolítico e outras alterações também podem ocorrer, como, por exemplo, alterações ósseas. Paciente com desnutrição crônica começa a ter perda óssea, isso dependendo da idade, e geralmente isso acontece com pessoas, né, jovens, né, acaba complicando com, por exemplo, impacto no crescimento do indivíduo.
Então, várias consequências podem acontecer, principalmente nessas áreas, né? Metabólicas em geral, a parte óssea e também sintomas de desnutrição. Então, a desnutrição deve ser acompanhada e o tratamento, nos casos, em geral, são muito voltados à recomposição da alimentação e melhora dessa desnutrição. Ok, eu vou passar para o TAC, só que eu queria lembrar que, assim, se pudesse fazer uma frequência, poderia dizer, aí você confirma, TAC, por favor, amenorreia, osteoporose, bradicardia, hipotensão, pele seca, problemas dermatológicos, seriam esses os mais frequentes? Uma coisa que a gente deve ressaltar é que a menorreia era um critério para o diagnóstico de anorexia nervosa até o DSM-4. Mas a minha enfermaria, por exemplo, vira e mexe tem uma grávida com anorexia nervosa. Então, a menorreia não pertence mais a esse rol. E você falou todas elas, e eu gostaria de lembrar de uma que é muito grave, muito séria, e muitas vezes os pacientes se amedrontam quando a gente fala, que é o do declínio cognitivo. Quer dizer, num primeiro momento, você tem o que se chama de shrinkage, o encolhimento cerebral, né? Pela desidratação, mas o que a gente vê é que com o prolongamento da doença, você tem uma piora de funções executivas e pacientes anoréxicos com longa história da doença podem ter quadros próximos dos quadros demenciais, né? Podem ter perdas cognitivas muito importantes. Ok. Quer acrescentar alguma coisa, Polinário? Não, eu acho que essas características são as mais frequentes mesmo associadas, né? E a menorreia foi até importante você citar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fica esperando a menorreia e não faz o diagnóstico correto, e não depende de amenorreia. Esses foram um dos pontos, né, tá, que as pessoas erraram mais na nossa avaliação dos psiquiatras, né, em termos de diagnóstico, né? Essa noção de que tem que ter amenorreia para fazer o diagnóstico, né? Então vamos lá. Um outro Só um sintoma, pouquinho. Antônio Geraldo, só um outro sintoma, às vezes a gente pega residente e diz assim, não é anorexia porque não tem distorção da imagem corporal. Não é obrigatória a distorção da imagem corporal. Você pode ter insatisfação, em alguns momentos da doença ter ou não, mas não é obrigatório, então não se afasta o diagnóstico. Ainda em relação, tá, que aí, ó, a questão cognitiva, lembrando aqui para as pessoas que estão nos assistindo aí, não é profissional de saúde, a gente tem que pensar o que é dificuldade de concentração, né? Problema em manter o foco, a atenção, a memória fica prejudicada, que é dificuldade em lembrar informações, eventos que estão, compromissos, né, que estão marcados e que tem que cumprir. O pensamento fica lento, tem uma redução na velocidade de processamento de informações. Então, a pessoa mesmo às vezes relata, né? Nossa, estou lento, estou lerda, não estou conseguindo mais reagir como reagia antes e tal. Dificuldade também de algo que eu acho muito importante, eu sou meio chegado à parte de neuropsicologia, problemas em tomar decisões eficazes, né? Exato. Então, tem grande dificuldade para tomar decisões de forma eficaz. Planejamento, né? Planejamento. Eu preciso sair daqui, pegar uma determinada coisa, entregar ali e voltar. Quer dizer, esse planejamento é muito prejudicado. As funções executivas, em geral, né, ficam muito comprometidas, né? Exato. Cada vez mais que vai havendo mais desnutrição. Eu acho até alguns pacientes no ambulatório que né, deve acontecer isso em alguns casos mais graves, a pessoa fica assim, a gente fica com aquela ideia, né, de que comprometimento cognitivo mais grave pode acontecer em casos mais graves, só de transtornos mentais, como esquizofrenia, né? Quadros mais graves, e a gente vê determinados pacientes com transtornos alimentares mais graves e crônicos apresentando retração afetiva, vários sintomas graves que a gente encontra até na esquizofrenia e outros casos, né, tá? Exato. E é o que você falou. Hoje há uma grande discussão de comorbidade entre anorexia nervosa e transtorno do espectro autista.
Transtorno do espectro autista virou uma coisa, né? Era restrito, hoje é um mar de coisas, a gente não sabe onde começa e onde termina. E aí a discussão é que os nossos pacientes com anorexia, como dizia o Apolinário, têm uma fobia social muito grande, se restringem, têm dificuldades cognitivas, uma alteração do comportamento alimentar a gente acha em autismo também. Então, muitas vezes existe uma superposição de sintomas. É muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial. Vamos falar um pouquinho de obesidade, então? Já que nós começamos lá no Sul e uma das questões que você colocou que é importante a gente mostrar isso, e mostramos no último sync nosso, né, que falamos basicamente sobre obesidade, e os psiquiatras precisam entrar nessa seara. Vamos falar um pouquinho então, obesidade, quem vai falar? Quem começa? Apolinário, comece e eu faço arremate depois. Então, teve até um editorial, né, na Revista Brasileira de Psiquiatria, né, sobre esse assunto especificamente, né, quer dizer, o que que os psiquiatras precisam saber, como eles precisam se envolver com essa área, né? Eu acho que dois pontos aconteceram, assim, não só a epidemia da obesidade, um crescimento, né, dos números mundiais da obesidade, como toda uma questão que vinha se discutindo se a obesidade era ou não era uma doença mental. E, logicamente, que não é uma doença mental, mas na definição da doença obesidade, tá, que ela é multifatorial e um dos componentes importantes é o componente comportamental psicológico, né, associado ao comportamento da alimentação. Então, apesar de não ser uma doença primária, envolve diretamente profissionais dessa área no seu tratamento, né? Eu acho que a gente hoje em dia também tem observado um caminho, né, não só no conhecimento da obesidade, então a fisiopatologia da obesidade, as causas da obesidade, hoje em dia estão muito voltadas para o controle cognitivo, né? Então, assim, todo o desejo do indivíduo se alimentar, perturbando, não é só uma questão metabólica, é uma questão também comportamental, do quanto você é influenciado pelo desejo descontrolado e quantas emoções podem prejudicar essa alimentação adequada. Então, novamente, aí na fisiopatologia, as áreas de saúde mental estão envolvidas. E no tratamento, hoje em dia, né, com vários agentes, eu acho que eu tenho slides que eu mostro que 90% dos agentes usados para o tratamento da obesidade tem uma ação central, né, no sistema nervoso central, que a gente sabe que tem uma sobreposição direta com áreas como depressão, ansiedade. Então, logicamente, o psiquiatra tem que estar muito bem afinado com relação a isso, não só porque ele vai ser procurado pelos colegas, né, dessa área de endocrinologia e tudo, com questões associadas a isso, e vai saber responder, como ele vai receber pacientes desses profissionais e como, eventualmente, ele pode se dedicar também ao acompanhamento, ao tratamento desses pacientes. Então, acho que é uma área que cada vez mais os psiquiatras têm que desenvolver um conhecimento, né? Eu acho que você estimula muito isso, né, Com certeza. Fala um pouquinho para nós, Taque, então, como é que se define obesidade? Bom, obesidade define-se por um aumento da adiposidade, por um aumento da gordura corporal. E a grande discussão hoje é ir além do índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é obtido pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Até há pouco a gente trabalhava, ainda trabalha basicamente, com faixas, né? De 20 a 25 você está eutrófico, de 25 a 30 você tem sobrepeso, IMC estamos falando de 30 a 34,9, você tem obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade grau 3. Novos critérios, né, de obesidade estão sendo discutidos agora, que já não levam apenas em consideração o MC, leva-se em consideração outros índices, como a relação de cintura abdominal, a relação entre altura, cintura, quadril, as comorbidades, quer dizer, a gente vê que tem gente com o que a gente chamaria de sobrepeso, que na verdade já tem alterações metabólicas importantes
e que já deveriam ser tratadas. Então, a gente já começa a ir muito além da questão do IMC, a gente começa a ver complicações e outros índices para começar a tratar, para prevenir o avanço da obesidade. Não sei se a Apolinário quer complementar. Essa mudança, né? Até tem um artigo no Lancet mais recente, né? Propondo essas modificações que o TAC está falando, que seria um índice onde você multiplica a cintura pela relação de cintura de peso sobre altura, né? Para incluir, porque muitas pessoas ganham a barriguinha, né? E estão magros dentro do índice de massa corporal, mas tem um aumento, né, de gordura visceral. E essa gordura que fica localizada no peritônio, ela tem tanto efeito maléfico quanto essa obesidade distribuída no organismo como um todo, às vezes até mais, né, Taki? Então, hoje em dia, as agências em geral estão querendo incluir a cintura como uma medida associada, né, para você avaliar a obesidade no mundo, né? E isso, para nós, psiquiatras, é fundamental, não é, Antônio Geraldo? Porque nós mexemos com drogas, com inatividade, com doenças que levam ao descaso com o cuidado alimentar, com o sedentarismo, e as próprias drogas, algumas delas, predispõem o risco de ganhar peso. Aí você tem hipertensão, você tem aumento do colesterol, você tem aumento de triglicéridos, aumento da resistência periférica, insulina, hiperglicemia, quer dizer, você pode acabar oferecendo um quadro de síndrome metabólica. E síndrome metabólica é um fator de risco importante para diabetes e para complicações cardiovasculares. Os nossos pacientes precisam ser olhados com muita atenção em cima disso. Muito bem, isso é importante. Quero lembrar um pouquinho aqui de epidemiologia, só para não deixar passar em branco para aqueles que querem saber se realmente vale a pena investir nesse rumo aí, né, das doenças, dos transtornos alimentares, da obesidade e tal. Em 2016, nós tínhamos o quê? 1,9 bilhão, quer dizer, 2 bilhões de pessoas com sobrepeso, né? E cerca disso aí, 650 milhões obesos. Você acha que isso diminuiu ou está aumentando? Isso está aumentando e continuará aumentando se não houver uma atitude de saúde pública, né? Isso está aumentando, sim, está aumentando em crianças, né? Cada vez mais precoces, você já tem esse problema da obesidade infantil, aumentando em pessoas de terceira idade. Apolinar me corrija, mas acho que a gente pode falar de uns 20% de obesidade no Brasil. Se a gente falar de obesidade e sobrepeso, esse número pode ir para É, 50%. Nós estamos numa sociedade sedentária e eu acho que o grande problema, eu dizia a você, Antônio Geraldo, esse final de semana, é que nós ainda não nos posicionamos, nós psiquiatras, ao contrário dos endocrinologistas, com relação aos alimentos ultraprocessados, que são os alimentos baratos, oferecidos de maneira quase gangsteriana para as nossas crianças, e eu acho que a gente precisa entrar nessa luta por uma alimentação mais saudável. A obesidade dá muito lucro para quem faz alimentos ultraprocessados, engorda é. muito o bolso de quem produz alimentos ultraprocessados. Na, Apolinário? na realidade, os dados, né, o TAC do Vigitel mostram que é um pouco diferente. Enquanto nos Estados Unidos você tem uma prevalência muito grande de obesidade propriamente dita, chegando a quase 40%, com 20 e poucos, 30% de sobrepeso, no Brasil você tem um pouco menos de obesidade, em torno, como o TAC falou, em torno de 17,5% a 20%, mas você tem mais sobrepeso até, né? Então, isso faz com que hoje em dia 60 e poucos por cento da população no Brasil tenham ou sobrepeso ou obesidade.
né, implicando num problema de saúde pública, e os dados, apesar do crescimento da obesidade estar um pouco estável, ele está aumentando, como o TAC falou, muito em adolescentes e crianças. Então, apesar dessa tendência à estabilização, principalmente em mulheres, continua aumentando em homens, continua aumentando em crianças e adolescentes. Então, isso está completamente descontrolado no país, né? E junta-se também, né, Antônio Geraldo, com os dados que a gente tem de transtornos alimentares, que hoje em dia a gente tem também informações de transtornos alimentares no país. Então, a gente tem, desde dados iniciais, como o TAC falou, da Maria Angélica, mostrando que cerca de 17% da população em Porto Alegre apresentava de meninas, né, numa idade jovem, apresentam algum comportamento alimentar alterado, e tem dois estudos epidemiológicos no Brasil, um feito em São Paulo, né, TAC, com o grupo da Laura Helena, que é ligado à OMS, e tem o meu estudo do Rio de Janeiro. Se a gente pegar uma média dessa, eu tentei fazer um cálculo, a gente teria em torno de uma média de 1,55 de transtorno de compulsão alimentar, 0,75% de bulimia nervosa, e como a gente não tem anorexia nervosa, eu importei os dados de geral, 0,2. Se somar isso tudo, a gente teria em torno de, no Brasil, aproximadamente 5 milhões e 500 mil indivíduos que poderiam ter esse transtorno. Como só 25% procuram um atendimento profissional, a gente teria em torno de 1 milhão de pessoas, mais ou menos, que poderiam estar apresentando e procurando o sistema de saúde, hoje em dia, com essas condições, e a gente sabe que o sistema de saúde não está preparado, nem público nem privado, né, TAC, para lidar com esses números, né? E veja, se a gente ficar nesses números avarentos aí, né, de somar anorexia, bulimia e compulsão alimentar, chegar a uns 3%, se a gente for um pouquinho mais, um pouco mais relaxado e pensar em 3,5 de TCA, tal, nós Seria vamos até o, acabar seria chegando. até o dobro, né, Otaque? Porque a gente tem que contar com os casos limítrofes, que também procuram o sistema de saúde, que é quase o dobro, né? A gente vai chegar a 5 ou 6% da população num conjunto de doenças que é muito mais frequente do que esquizofrenia ou transtorno bipolar. E durante muitos anos, a alegação de não investir em transtorno alimentar é porque a gente estava trabalhando com doenças raras. Nós temos um grupo de doenças que é mais prevalente do que esquizofrenia ou transtorno bipolar. Então, esse tipo de desculpa não vale mais. E tem mais, né? A Vigitel de 2023, os dados vieram piores ainda. Nós temos de excesso de peso 61,4% da população Uhum. e de obesidade por roupas 24,3% da população. Isso deu o quê? Um aumento de 0,7 ao ano desde 2006. Então a tendência é subindo, subindo. E se a gente for somar obesidade com 86,87% da população fora do peso. Uhum. E o consumo de refrigerantes tem aumentado. Uhum. Apesar de que alguns colocam que teve uma redução de consumo de refrigerante, mas o que a gente vê o tempo inteiro é querendo trocar água por refrigerante. Ou trocar o refrigerante por cervejas, como se não engordasse e fizesse menos mal. Então, as pessoas até criaram o costume de que happy hour é a mesma coisa que tomar cerveja, né? É. E veja, se a gente pensar de um jeito catastrófico, não é, Antônio Geraldo Apolinário? A gente vive vendo aí filmes sobre distopias. Como é que vai ser o futuro? Tem um Conto de Aia, tem Planeta dos Macacos. Quer dizer, uma distopia, se a gente olhar, pode ser um planeta habitado por pessoas com obesidade, que é o que está acontecendo, que é o que está crescendo cada vez mais. E isso onera o sistema de saúde de uma maneira impossível de avaliar, não é? Você tem
doenças para tudo quanto é lado. Isso é algo que quebra o sistema de saúde. Você Tem falou do. um comentário de uma epidemiologista da obesidade, Roseli Siqueirio, tá, conhece, né? Que ela pesquisa essa qualidade dos alimentos, né, Antônio? E uma das coisas que ela me diz assim, Apolinário, hoje em dia se substituiu, principalmente em populações de baixa renda, o feijão e arroz por biscoito, Uhum. né? Então, isso teve uma ligação direta com esse crescimento de obesidade, né? Então, é interessante isso, né? Quer dizer, a mudança de um padrão de protetivo, né? O feijão-arroz é protetivo em relação à obesidade, né? Para alimentos como biscoito e outras coisas, né? Hiperpalatáveis, que acabam descontrolando completamente. Mas isso é uma coisa, assim, até ter que ter uma ação política, né, Antônio Geraldo, em termos disso, né? Deixa eu só aqui Concorda, dizer, Apolinário? Antônio Geraldo, eu estava voltando de Gramado, aí peguei o avião em Porto Alegre. O que uma companhia aérea serviu durante o voo foi um negocinho assim como umas bolachinhas recheadas de chocolate com um desenhinho de tartaruguinha, de aí a criança do lado estava comendo, eu tinha vontade de pegar e dar um tapa naquele biscoito e jogar aquele biscoito longe. Quer dizer, é o que você ganha no avião. Isso é tão disseminado, pervasivo, né? Em qualquer lugar que você vá, nos oferecem porcaria. E eu queria lembrar uma coisa aqui que é muito interessante, porque nós vamos envelhecendo e nós vamos piorando. Houve uma estabilidade no uso de ultraprocessado para os mais novos, mas aqueles que estão entre 35 a 44 anos, aumentou o uso de ultraprocessados. E isso que você falou do feijão e arroz é o que as pessoas precisam entender. É melhor chegar em casa e fazer um mexidão com feijão e arroz e ovo, o que tiver, né? Porque a gente às vezes fica falando carne, filé mignon, as pessoas não têm isso, né? Com essa facilidade. Então, é melhor fazer um feijão, arroz e ovo do que você entrar nos ultraprocessados. Ultraprocessado é algo que você tem que banir, né? Vocês concordam comigo? Claro, Sem claro. dúvida, sem dúvida. Tem agora o professor Carlos Monteiro, né, que inclusive foi considerado um das personalidades mais influentes aí do mundo, né, que ele é que definiu essa nova classificação chamada NOVA, né, classificando alimentos ultraprocessados e relacionando esses alimentos com a epidemia que se encontra hoje de obesidade, né? E questões como, por exemplo, que são ressaltadas, como, por exemplo, o aprendizado da indústria, dos industrializados, muita gente trazendo uma tecnologia, até da indústria do fumo, né? Por exemplo, os alimentos de sedução em relação à alimentação com esses ultraprocessados. Então, são coisas que eu acho que o governo em si, né, as entidades têm que trabalhar muito isso, né? Acho que isso já tem anos 90, né? É, 1990 ou 2000 do professor Monteiro. Quer dizer, ele acaba com aquele negócio de dividir a comida em carboidrato, lípide, etc., para natural, pouco processado, ultraprocessado, que é o que de fato aponta para onde a gente caminha em termos de epidemiologia. é. Muito bem, eu vou começar a finalizar aqui, porque o TAC tem uma live a seguir e eu garanti que ele não iria perder o horário dele lá, porque é muita responsabilidade. Mas eu quero lembrar o seguinte: vocês se preparem aí para fazer as considerações finais, mas antes dela, eu queria dizer o seguinte: amanhã nós temos às 10 da manhã uma live para finalizar, uma live da semana passada sobre autismo, com a presença da Deise Porto, que é psiquiatra da infância e adolescência, e o Fábio Barbirato. Então, amanhã, 10 horas, nós estaremos nessa live. Mas quarta-feira, nós temos uma live muito interessante, à noite também, às 20 horas, com o Matheus Costa, que nós vamos falar sobre as bets. Vamos discutir sobre as bets. E o Matheus Costa é um influenciador importante que tem falado muito contra as bets e não aceita patrocínio para isso. Então vamos falar um pouquinho. Inclusive, eu quero levar também para falar um estudo que foi realizado e que já tem aí o seguinte: você vai assistir um jogo de futebol, você tem mais visualização das bets
do que do próprio jogo de futebol. Então, quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que é bastante interessante. Vamos lá. Breve vamos fazer outras lives aqui sobre transtornos alimentares, pela Comissão de Transtornos Alimentares. Vamos chamar outros participantes. E aí a resposta que eu não dei hoje sobre cirurgia bariátrica, nós vamos dar aqui numa próxima live, que nós vamos trazer um especialista no assunto. E outras virão, vamos preparar. Eu sempre atendo a tudo que essa comissão me pede, porque é muito importante falar desse assunto. Fazendo as considerações finais, Apolinário primeiro, depois o TAC. Bom, primeiramente agradecer à ABP, a você, pelo apoio, né, que você tem sempre dado a essa área, isso é muito importante, e é muito importante que o psiquiatra geral, né, se aproxime dessa área, tenha conhecimento, porque não dá para tratar essas condições só com especialistas, então todos têm que ter formação nisso para poder tratar, tamanho número de pessoas envolvidas, né? Então, eu acho que a ABP tem tentado fazer vários projetos associados a isso. A gente já fez um rastreamento em relação, mostrando o quanto os psiquiatras se sentem com uma formação muito deficiente nessa área e que a gente está programando cada vez mais atividades nessa área. Agora deve surgir um outro trabalho também. Tem a nossa diretriz, né, que vai também ajudar as pessoas a normatizar o tratamento de transtornos alimentares no Brasil. Então, várias atividades que eu acho que a ABP tem se envolvido, patrocinado e que podem ajudar muito essa área. Voltando só ao tema do dia, né, desse dia, ele chama atenção para dois pontos: o papel da família e o papel do estigma, né? Então, as pessoas têm ainda muita vergonha, né, de falar que tem um problema de transtorno alimentar. É importante que a gente fale cada vez mais isso na mídia e tudo para esclarecer, e também que as famílias sejam abordadas, porque é um peso muito grande, né? As pessoas lidarem com as pessoas que sofrem e padecem desse problema. Obrigado. Então, eu vou começar assim como Apolinário e não estamos fazendo a você nenhum tipo de elogio desmesurado. Eu acho que todos que trabalhamos com transtorno alimentar e, de uma maneira geral, todos os psiquiatras devem a você muito esse apoio que recebemos, especificamente na nossa área de transtorno alimentar. Você nos ofereceu a oportunidade de crescer, de falar, de aparecer em congressos e foi muito generoso com isso. A segunda coisa, o Apolinário estava falando do preconceito, e nós, algumas vezes, em congressos, você e eu falamos sobre estigma e preconceito da doença mental em geral, do Sim. transtorno psiquiátrico em geral. Ainda mais daquelas doenças que são chamadas autoimpostas, quer dizer, o camarada o camarada adoece, porque é ele que não quer comer, é ele que usa droga, é ele que bebe, essa falsa impressão de que ele é o responsável pela sua doença. Por fim, dizer aos psiquiatras que Apolinário e eu gostaríamos muito de, quando a gente vai para congresso internacional de obesidade, congresso nacional de obesidade e diabetes, que a gente tivesse um monte de psiquiatras ao nosso lado, congresso de endocrinologia de obesidade, que tivesse um monte de psiquiatras ao nosso lado, porque de um espectro a outro, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, obesidade, são áreas da psiquiatria, são áreas que o psiquiatra precisa estar lá. A comorbidade psiquiátrica em obesidade é enorme. A comorbidade psiquiátrica em diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2 é muito grande. Tudo isso é da área de estudo do psiquiatra e nós precisamos cada vez mais oferecer aos médicos clínicos esse suporte, que eles não têm formação. Então, agradeço muito a oportunidade e eu e o Apolinário gostaríamos muito de ver um monte de psiquiatra nos próximos congressos de obesidade, de diabetes, de endócrino, que a gente for, não é isso? Isso. Esperamos que todos compareçam mais às nossas sessões. Esse ano vamos ter sessão bastante interessante no CBP 2025, que vai ser de 5 a 8 de novembro no Rio de Janeiro. Vale muito a pena. Inclusive, por causa das questões de obesidade, nós vamos ter uma atividade inédita
no CBP Rio 2025. Nós vamos fazer uma corrida só para todos os psiquiatras poderem participar. E lembrando que nós vamos continuar trabalhando aí contra a obesidade. Então, o pessoal da BP, eles têm trabalhado intensamente na preparação dessa corrida. Na BP, nós temos alguns funcionários que são maratonistas. Então, nós queremos exatamente fazer essa maratona corridazinha, né? Não vai dar para ser maratona, não. Devagar. É melhor, né? Bom, eu vou Vai para uma uma live de maratona. diabetes e nessa corrida eu ficarei torcendo por você, pelo Apolinário, tomando uma cervejinha na praia, tá bom? Mas vai ter uma Eu maratona. Já estão aceito preparados. se for uma caminhada. Nós estamos preparando, vai dar certo, vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Vamos então acabar com essa live. A Brenda está aí a posto para salvar essa live de imediato, para que todos possam assistir aí durante esses dias e nós vamos fazer em collab com vocês, tá bom? Vamos ficar aí todos em collab para divulgar ao máximo. E até a próxima live. Próxima, muito Tá obrigado. correndo Obrigado. aí. Tchau, Tchau, tchau. gente. Fica com Deus. Obrigado. Brenda, você está pronta aí, fica à vontade para salvar aí a live, que para nós é muito importante. Até a próxima. Tchau. Tchau.